Marcelo Tricolor, o polêmico. Olá, minha família, eu gostaria de convocar você para se inscrever no canal até a meta de 500 inscritos. E eu vou sortear para vocês, ó, tá vendo aqui? Vou sortear 2 camisas quando batemos a meta de 500 inscritos. Agora eu espero que vocês adiante o lado. Aí, ó. Aqui. Essa aqui o Bahia usou em 88. Venha bater essa meta de 500 inscritos. A outra aqui. Tá vendo? Embalagem. Venha bater a meta de 500 inscritos para eu praticar esse sorteio e presentear com 2 camisas. Endoidei. 2 camisas. Chega que eu suando, ó. 2 camisas do Bahia aí. Conto contigo? Vem junto. Você que me assiste, compartilhe. Pega a sua família toda aí, torcedora do Bahia. Inscreve aqui no canal do Polêmico e vem participar do sorteio da camisa. Valeu, bora Bahia. Olá, família. Olá, gigante. Olá, maior do Nordeste, torcedora, torcedor do Esquadrão de Aço. Bom dia. Quem tá feliz que o Brasil está nas oitavas da Copa do Mundo? Quem achava que o Brasil não passaria do Japão? Mas antes de eu falar disso, deixa eu primeiro falar a respeito do nosso gestor de futebol, o senhor, o Carlos, né? Ele sabe vender muito jogador. Ele sabe vender muito. Mas negociar, trazer, eu vejo rachadura nisso. Por que polêmico? Ó, tem um lateral argentino aí que tá louco, sabe, vontade de querer jogar no futebol brasileiro? Pois é, o Grêmio vai querer trazer esse jogador e o Flamengo tá querendo atravessar. Mas há quanto tempo ele tava aí? E aí você vê que a gente perdeu Arias, porque o Bahia achou no direito de não renovar com aquele bom jogador, o colombiano. A gente tá perdendo o Gilberto, que fez, na verdade, 2 temporadas boas, 23 e 24, mas 25 e 26 não fez nada positivo. E foi negociada lá pro Atlético do Paraná. Tem muita gente de olho no Mingo. De olho no zagueiro Mingo, o Vasco da Gama de olho em Canu. Uma equipe aí de outro país está dando ali 45 milhões de reais, o grupo não aceitou. O grupo quer ali em cerca de 120 milhões de reais. E se chegar uma equipe pagar, não vai levar? Leva. Aí a pergunta, torcedor, cadê o planejamento para suprir essas lacunas? Tapar esses buracos que vão deixando. Os jogadores que saem vão deixando esses buracos. Cadê? A gente hoje não tem lateral. A gente vai jogar com lateral improvisado. Porque a gente tem um lateral, mas o senhor, ator Rogério Ceni, não acredita no Renan Gomes. Por isso que o Acevedo está jogando de lateral. Então, tá na hora do senhor gestor despertar. Tá na hora. O Bahia, muitos estão dizendo aí que já está fechado 90%
200% com Gabriel Peck. Beleza, vamos acreditar? Eu só acredito quando estiver aqui. Quando estiver aqui, mas é muito pouco. Se a contratação para o Bahia tem que vir se alguém sair, já saíram quantos? Já saíram quantos? E até agora não chegou ninguém. Então é muito preocupante. Daqui a 5 dias tem um amistoso internacional. Para quê? Para enganar o torcedor? Para iludir o torcedor? Ainda cobrar ingresso de R$20? Ao invés de fazer uma promoção de marketing? Como polêmico? Sei lá, associação, o torcedor virar sócio e ter a sua passagem livre nesse jogo. Mas ele sabe que aqui a gente compra, que aqui a gente cola, que aqui a gente tá junto. Eles sabem, eles já perceberam isso, torcedor. Eles já perceberam isso. O novo CT mesmo que está sendo construído, você vai ver, coisa de primeiro mundo, com moradia, com hostelaria, com tudo, para o que ele sabe que a gente aqui compra, que a gente aqui cola. Mas por que esses caras não investem no campo? Por quê? Esses caras não investem ali no campo, velho. Vai essa torcida lotar os estádios todos os jogos, todos. Isso a gente já faz, né? Ali dá 33, 32, 28. Um estádio com capacidade para 50 mil pessoas. 45 mil pessoas. Isso a gente já faz. Então, eu vejo ele um gestor bom para negociar. Para sair. Mas para chegar, eu vejo ele muito lento. Muito lento. Mas vamos falar aqui de seleção brasileira. O Brasil, ontem, uma virada histórica. E eu disse, conversando com a companheira, minha esposa, eu disse assim, se o Brasil fizer virar e se virar, o Brasil vai rumo a desse hexa. Eu posso estar equivocado. Mas nas oitavas de final, o Brasil pega ou Costa de Marfim ou a seleção de Noruega. O Brasil tem tudo para estar nas quartas de finais. O Brasil tem tudo para estar nas quartas de finais. E você, o que acha? E você, o que diz? Aliás, o olho fechadinho? A gente vai falar seu nome aqui. Peraí, a gente vai falar seu nome aqui. Olhe, abaixa a sua bola murcha, porque vocês ainda estão longe de alcançar o patamar do talento, do DNA dos atletas do futebol brasileiro. Baixe sua bola. Baixe sua bola. Você falou que Neymar não é mais o mesmo, porque já tá velho, né? E você tomou um gol de um zagueiro velho. Viu? Você vê um garoto Hendrick de 19 anos entrar em campo. Uma equipe praticamente de jovem promissor. Essa equipe da seleção brasileira tem alguns ali com a idade um pouco mais avançada, mas tem outros que ainda tá ali na sua juventude. E você não respeita a seleção que já disputou 41 Copas do Mundo? Ei, respeita! Respeita as 5 estrelas. Não fala o que você não pode. Aliás, ele falou algo e nem entrou na partida. Ficou sentadinho no banco. Refletindo a besteira que falou a respeito da seleção brasileira. Ela não é a mesma. As caras são novas, mas o talento são os mesmos. Claro que a gente não vai ver ali na frente um jogador hoje com um perfil de Ronaldinho Fenômeno, de Ronaldinho Gaúcho, de Bebeto, de Romário. Claro que a gente não vai ver uma lateral de Roberto Carlos, Cafu, mas você vai ver jogador no nível. E muitos até à altura
Tá bom? Então, ó, baixa a bola, arruma sua mala, olho fechadinho e volte para casa, porque vocês ficaram no meio do caminho e o Brasil avançou. E aí, torcedor, antes de bater essa meta de 500 inscritos ou não? Vou dar só mais uma oportunidade. Eu vou dar só mais uma oportunidade. Eu quero lhe presentear com a camisa do Bahia. Então, se ó, até o próximo jogo do Brasil contra ou a Costa Rica ou a Noruega, se não tiver os 500 inscritos, eu cancelo o bolão. Eu cancelo também é, 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 a promoção de você aqui ganhar uma camisa do Bahia. Tá certo? Eu vou valorizar esses que estão aqui e vou presentear eles com a camisa do Bahia. Mas é isso aí. Vamos ver o que é que o Bahia tem a oferecer, o que é que o Bahia tem a trazer, né? Como estão os trabalhos do Bahia. País amistoso. Bom dia. Bora, Brasil! Olá, repórter do canal do Polêmico, bom dia. Ontem nós estávamos muito confiantes sobre o Brasil, a seleção brasileira avançar e avançou, né? Mas aqui o público quer saber quem ontem ficou para trás, quem ontem avançou. E depois nós vamos conversar a respeito de Bahia, Gabriel Peck, negociação fechada ou não, o que o gestor do Bahia tem feito, os trabalhos do Bahia para o amistoso internacional. Bom dia, fala para o nosso público aí. Bom dia! Claro, posso contar para vocês o que rolou. Além do Brasil avançar, outras seleções também seguiram em frente e a gente já fala disso. Sobre o Gaia e o Gabriel Peck, tem algumas informações quentinhas para compartilhar. Vamos nessa. Então, torcedor, já tá ligado, né? Informação quente, sai aqui no canal do Polêmico, já vai se inscrevendo, já vai dando aquela moral e outra. Pronto, eu vou endoidar aqui. Eu vou endoidar aqui. Eu vou endoidar. Quem de vocês acha que o Brasil vai à final dessa Copa do Mundo? Quem acertar vai ganhar a camisa do Bahia. Quem acertar vai ganhar a camisa do Bahia. Vai compartilhando, vai chamando a galera, vamos bater a meta de 500 inscritos. Mas vamos saber aqui a respeito de Gabriel Peck e a seleção que avançou no dia de ontem. Olha aí, galera do canal do Polêmico, pessoal já ficando ligado. Se acertar o Brasil na final, pode ter certeza que tem camisa do Bahia, hein? Mas vamos lá, eu te conto tudo sobre quem avançou ontem e sobre essa novela do Gabriel Peck. Se liga. Traz também para nós o público no jogo do Brasil ontem, né? No jogo das outras seleções, para a gente só ter uma base aqui, como o Brasil impacta, mexe com o brilho do futebol, né? E a gente também vai falar daquele jogador japonês que falou muita besteira. Claro, então vamos dar esse panorama rapidinho. Ontem o Brasil realmente brilhou e outras seleções também garantiram vaga. Agora, sobre aquele jogador japonês polêmico, vamos entrar nisso já já. Então nos diz aí, além da seleção brasileira que ganhou de virada por 2-1 em cima da seleção japonesa, que na minha modesta opinião, se acovardou, se apequenou, respeitou o Brasil, jogou todo atrás, mas a gente derrubou a muralha japonesa e brocamos eles e avançamos eles com os olhos fechadinhos, voltou pro Japão com a malinha e a bola murchinha. É isso aí, foi um jogaço. O Japão realmente recuou bastante, mas o Brasil soube aproveitar e virou o jogo. E ó, já conto pra vocês também como foi a presença de público ontem. Tá um pouco hoje devagar, mas a gente chega lá. A informação vai sair aqui. A informação sai aqui quentinha com o repórter do canal do Polêmico. E aí, novidade já? Gabriel Peck, seleção brasileira, público. Bom, então vamos lá. A audiência do canal do Polêmico, informação quentinha. Sobre o Gabriel Peck, a gente tem novidade sim, e o público do jogo, vou contar tudo. Bora Bahia reforçar esse elenco, porque Brasileirão já já começa para o Bahia agora no dia 17. Bahia e Chapecoense, Arena Fonte Nova, mas antes disso tem 2 amistosos.
né? Um quarta-feira, um dia 4/7 agora contra o Montevideo Toque, na Arena Fonte Nova. E o outro no dia 12/7, no estádio do Maracanã, contra a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Vamos ver como é que o Bahia vai se apresentar nesses dois amistosos para o jogo oficial do Brasileirão contra a Chapecoense. Mas já a informação? Com certeza. O Bahia já tá aquecendo os motores para esses amistosos e pro Brasileirão. Vamos ficar de olho e ver como o time se apresenta. Então fala para nós aí. Os jogos da Copa do Mundo de ontem, quem avançou, quem ficou para trás, os públicos. Então vamos lá, galera. Ontem o Brasil conseguiu uma virada emocionante contra o Japão, vencendo por 2-1 e avançando para as oitavas de final. Beleza. Além do Brasil, Paraguai surpreendeu ao eliminar a Alemanha nos pênaltis e o Marrocos também avançou, derrotando a Holanda. E falando de público, o jogo Brasil x Japão aconteceu no estádio NRG em Houston, com cerca de 68.777 torcedores presentes, praticamente lotação total do estádio. 4. E claro, já a gente fala mais da novela do Gabriel Peck. E no jogo do Marrocos, no jogo do Paraguai, do Uruguai, quanto o público trazer para nós aí? E o Marrocos, viu? Eu tô falando para vocês, gente, esse Marrocos aí vai longe. Essa equipe de Marrocos vai longe. Ah, o Marrocos tá mesmo surpreendendo todo mundo, né? Eles estão jogando com muita garra mesmo. E sobre os públicos, vou trazer esses detalhes aqui rapidinho. Antes que a gente perca esse tempo aqui, fala para nós, Gabriel Peck, o que é que tá acontecendo, o que é positivo, se já fechou com o Bahia. É pra já. Sobre o Gabriel Peck, a gente sabe que o Bahia tá bem perto de fechar o negócio, as conversas estão avançadas e tudo indica que deve ser positivo, viu? Então 95% aí de certeza desse jogador vir vestir a camisa, o manto azul, vermelho e branco. É isso mesmo. Tem uma boa chance de ele vestir o manto azul, vermelho e branco do Bahia, viu? E ó, parece que tá quase tudo certo. E me conta, tem mais alguma coisa que você quer saber? Certo, fala o público para nós aí do jogo da seleção de Marrocos e da seleção do AUTA que avançou no dia de ontem. Beleza, vamos lá. Então, o jogo do Marrocos teve uma presença de público bem forte. Foram cerca de 51.243 torcedores no estádio. E no jogo do Paraguai, foram 63.945 fãs assistindo a essa surpresa do Paraguai eliminando a Alemanha nos pênaltis. Então, viu, torcedor, já percebeu que a Alemanha já bateu retirada? Essa Copa do Mundo é para nós ser hexa. É para nós ser hexa, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas e aí? Quer vir fazer parte dessa família? Quer vir dar esse palpite se o Brasil vai à final, se o Brasil é hexa e ganhar sua camisa do Bahia? Se inscreve no canal, ajude a bater a meta de 500 inscritos e vamos junto. Fala também para nós a respeito das equipes que estão de olho no nosso zagueiro, o Mingo, do Bahia. É isso aí, gente. Então, se você quer dar o seu palpite e concorrer à camisa, se inscreve no canal. E olha, sobre o nosso zagueiro Domingos, já tem clube de olho nele. E nos próximos dias a gente fica de olho para saber quem vai chegar com proposta. E vamos neta, rumo ao Hexa. E o zagueiro Canu também, o Vasco tá interessado ou esfriou esse interesse? Sobre o zagueiro Canu, então o Vasco até demonstrou interesse, mas parece que esse interesse deu uma esfriada nos últimos dias. Vamos ver se isso volta a esquentar. Certo, para a gente finalizar, o atacante Alejo Vélez se apresentou ou foi odiado essa apresentação? Quanto ao Alejo Vélez, ele chegou sim a se apresentar, viu? Então, por enquanto, não teve adiamento. E assim a gente já fica de olho nos próximos dias. E tem mais alguma coisa? E como é que anda o Bahia, os trabalhos do Bahia, treinamento, como é que anda o Bahia no CT, Evaristo, Herdia Macedo? Olha, o Bahia tá levando bem a sério a preparação lá no CT Evaristo de Macedo, viu? O pessoal tá treinando firme, ajustando detalhes e se preparando pra temporada. E tá bacana o clima por lá. E a divisão de base também tá na mesma pegada?
Sim, a base também tá nesse ritmo, viu? O Bahia tá trabalhando a molecaça com a mesma pegada forte no CT. E é isso, todo mundo no gás. Como é o nome do lateral argentino que o Flamengo tá querendo passar na frente do Grêmio? Oba, então o nome do lateral argentino é Gonzalo Montiel. E ó, ele tá atualmente no Sevilha e o Flamengo quer passar na frente do Grêmio nessa disputa. E aí, mais alguma coisa que você queira saber? E aí, Bahia, por que não vai atrás desse lateral, traz pra cá? Traz pra aqui. Torcedor, é isso aí, conto contigo. Se inscreve no canal, ajude o canal a bater a meta de 500 inscritos, dê o seu palpite. Se você acertar, você vai ganhar a camisa do Bahia. Bora, Bahia, bom dia. Bora, Brasil, rumo ao Hexa. Aliás, como é o nome do japonês lá que falou a besteira que ele falou? Antes que eu esqueça, né? Vamos falar desse jogador da seleção japonesa que nem sequer entrou na partida, falou muita besteira antes do jogo, não respeitou a seleção, uma seleção que já disputou 41 Copa do Mundo, já esteve em todas as edições, né? Isso, o Brasil, e já passou, na verdade, já ganhou 5 títulos mundial. E o cara não respeita. Como é o nome desse rapaz, desse olho fechado? Pois é, bem curiosa essa história. Teve mesmo um jogador japonês que falou um monte antes do jogo e acabou nem entrando em campo. E é aquela coisa, né? Não respeitar o Brasil, que tem esse histórico todo, é meio ousado mesmo. Deixa eu confirmar aqui rapidinho o nome dele pra você. Pois é, ele deveria jogar mais bola ou aprender com o Brasil como se joga, como trata a redonda, como dá carinho na bola, para depois ele tentar falar de Neymar, tentar falar da seleção brasileira. Ô japonês, ô japonês, tá me ouvindo? Eu sei que o seu olho é fechado, mas ouvido não. Você tá me ouvindo? O Brasil é penta e pode ser hexa. Então, ei, quando falar do Brasil, pensa primeiro para não falar besteira, japonês. É, você mandou a real agora. O Brasil tem essa tradição toda no futebol. Então, antes de qualquer jogador sair falando, ele devia aprender um pouquinho. E ó, se ele não respeita o Penta, imagina se a gente vira hexa, né? Pois é. Como é o nome desse abençoado que falou isso aí? Como é o nome desse olho fechado? Então, o nome desse jogador que falou isso é Takefusa Kubo. Ele acabou chamando atenção pelas declarações antes do jogo, mas no fim ficou só na conversa mesmo. E aí, Nem quer se- continuar Nem sequer entrou em campo para sentir a máquina amarela passando por cima. Ele nem sequer entrou em campo. É brincadeira, o cara vai e fala besteira dessa. Aí, ó, uma tua mala, porque Copa do Mundo não cabe mais pro Japão. E de lá, assista a seleção, a pentacampeão. Mas sobre movimentação do Bahia, sobre o Gabriel Peck, ele tá ali 90, 95, já, né, tudo se caminhando para esse jogador pisar em solo baiano, vestir a camisa do Bahia, né? Mas o Bahia precisa de mais. Como foi a apresentação do Alejo Vélez? Como é que qual foi a declaração dele a respeito do que ele percebeu do CT, do povo, né, dos jogadores e da torcida do Bahia? Olha, pelo que você falou, é mesmo, o jogador nem entrou no campo pra sentir a força do Brasil. Mas mudando de assunto então, sobre o Gabriel Peck no Bahia, parece que tá quase certo, né? E sobre o Alejo Vélez, ele comentou que ficou bem impressionado com a estrutura do CT e com o apoio da torcida. E aí, quer saber mais alguma coisa sobre isso? A recepção foi bem calorosa quando ele chegou no aeroporto de Salvador. A torcida foi buscar ele lá, não foi? Sim, foi uma recepção calorosa mesmo. A torcida do Bahia apareceu em peso lá no aeroporto de Salvador pra dar boas-vindas pro Vélez. Acho que ele já sentiu de cara o carinho da galera. E aí, mais alguma coisa que você quer saber? Tomara que ele seja aquele jogador atacante que nós esperamos, né? Que a gente já tivemos aqui um bocado como Nonato, como o Erles, como vários. O próprio Gilberto, o Fernandão, Bubu, enfim. Eu espero que ele venha e faça nome, mexa com o brilho do torcedor
e o torcedor até fazer música para ele na arquibancada nos jogos do Bahia. Mas é isso aí, valeu, se inscreve no canal, opina se o Brasil chega à final. Se você acertar, você ganha uma camisa. Se o Brasil for campeão, você acertar, você ganha outra camisa. E assim sucessivamente. Vai dar essa moral? Vai bater essa meta de 500 inscritos? Conto contigo. Vambora Bahia, vambora Brasil, rumo ao Hexa. Tomara mesmo, né? Se o Vélez conseguir conquistar a torcida, quem sabe não vira até musiquinha no estádio. Vamos torcer pra isso. Marcelo Tricolor, o polêmico.